Gente, a questão do livro é cultural e eu continuo batendo nessa tecla que é cultural. Porque vem artistas aí pro Brasil dar show, custa R$800 o ingresso, R$600, os pais pagam, os adolescentes pagam e vai todo mundo. E para pagar às vezes R$50 um livro, o livro é caro. O livro tem todo o investimento que qualquer produto do mercado tem. A diferença é que não existe uma valoração para esse produto. Se você for pensar o quanto a cultura é importante, né, ela é tão significativa, mas em termos econômicos ela não tem nenhuma projeção. E vem caindo, né? Por conta desse monte de novas tecnologias, de novos hábitos, né? As pessoas não têm essa noção que o livro é um produto como outro qualquer. Então eu sinto que na sociedade o livro não tem valor. As pessoas pensam, é texto. Não pensa também que tem uma cadeia de profissionais que atuam. Essa questão da IA ela é muito polêmica, né? Vamos dizer assim, porque hoje as pessoas já têm essa coisa que tudo que tá na internet é gratuito, né? Então por isso que às vezes as pessoas falam, ai, mas o livro é tão caro, porque o livro custa X, mas ele tem muito custo envolvido. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir. Faça com que esse canal sempre prospere. Hoje estamos aqui com a Andréia da Parábola Editorial. Muito obrigado, Andréia. Obrigado você, Marcoá, pelo convite, pelo trabalho bem feito que você tem desenvolvido aqui com esses podcasts, trazendo empresários. É bem bacana esse trabalho que você está fazendo, viu? Muitíssimo obrigado. Já vai ganhar um presentinho. Opa! Presente Convidados a gente adora. Aqui sempre ganham presente. Sempre ganham presentes. Ó, é uma canequinha, já está higienizada, se você quiser se servir com água. Ai, que linda! Gente, chiquérrima, adorei. Linda. Esse copo é bem... Se quiser se servir... já vou pôr aqui uma aguinha, né? Já está higienizada, tá? Assim, com esse calor, né? É. Agora me conte um pouquinho do seu sonho de criança. Já era ter uma editora? Não, na verdade, de criança, assim, eu não tenho muita lembrança de quando eu era criança, né? Na verdade, eu nem pensava nessa coisa de editora. E a gente, naquela época, também, os pais não incentivavam muito a gente a ler, né? Não tinha os livrinhos ali, mas não era um hábito, né? E eu, na verdade, quando eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, eu tinha uma novela que tinha a Tancinha, não sei se você lembra, acho que você é da mesma época que eu, e tinha lá um cenário que era uma agência de publicidade. E eu me encantei com aquele mundo da publicidade, né? E ali, naquele momento, com 12 anos, eu decidi que eu ia ser publicitária, fazer publicidade e propaganda. Foi isso que eu fui fazer. Então, a minha ideia, quando eu me formei, era trabalhar em agência. Só que, o que aconteceu? Eu ainda estava na época do colégio, né? E uma tia trabalhava numa editora. E ela me ligou e perguntou se eu queria começar a trabalhar no dia seguinte. Foi assim que eu arrumei meu primeiro emprego. Puxa! E foi numa editora. E ali eu fui fazer publicidade e propaganda depois, né? Quando eu já estava na editora trabalhando. E pensava em ir pra agência, mas eu já estava na editora e já estava mordida ali por aquele bichinho, né? Porque é um mercado muito gostoso de trabalhar, né? Só que eu trabalhava numa editora religiosa. E ali eu trabalhei a minha vida inteira. Me formei e fui para a área de marketing. Quando eu me formei, eu antes era designer. Primeiro de tudo, eu comecei a trabalhar numa revista religiosa. Naquela época não tinha computador. A revista tinha 300 mil assinantes e a gente fazia as assinaturas todas na mão. Nossa. Então, quando chegavam as assinaturas para renovação, vinham por carta. Não dá nem para acreditar nisso hoje, né? E a gente pegava aquelas cartas, abria, ia lá, tinha 3 salas inteiras de arquivos, ia lá, procurava no arquivo o nome da pessoa, grampeava a carta e escrevia, renovado. E assim era 300 mil assinantes. E aí veio o advento do computador para a empresa, eu fui a responsável por cadastrar todos aqueles assinantes no computador. Tanta tecnologia, hein? Depois, né? E depois a gente tá onde a gente tá hoje, né? E aí, dali, o meu chefe era um padre, mas ele era muito inovador. Ele foi para Frankfurt, todos os anos ele ia para Frankfurt, que é uma feira alemã, a maior feira do livro que existe. E lá ele conheceu o Apple. O primeiro Apple, que era aquele pequenininho, né? E ele comprou aquelas máquinas.
Só que não tinha ninguém para trabalhar naquilo no Brasil, e ele foi de sala em sala perguntando, recolhendo em cada departamento quem queria trabalhar naquela máquina. E aí eu me ofereci. E aí eu me tornei designer. Designer sem ser formada, né? E aí comecei lá, né? E naquela época o Apple, ele tinha, não tinha HD. Ele tinha um disquete que era o HD e um disquete onde você salvava seus documentos. Então você só tinha 1.4K de memória naquele computador. Nossa. E assim foi. E aí eu fui gostando muito. Depois eu me formei, aí fui para a área de marketing. Aí eu fazia as feiras. E eu gostava muito desse chefe. Aí por que eu acabei saindo? Eu trabalhei 15 anos nessa empresa. E aí ele faleceu. E a gente tinha um alinhamento muito forte. E a hierarquia de padre é meio igual a hierarquia de prefeitura, sabe? Mudou o padre e aí tudo fica diferente. E aí eu e o meu sócio, que também trabalhava lá, era o editor, naquela época da Loyola. Eu no marketing, ele no editorial. A gente começou a pensar em abrir uma editora. E assim aconteceu. Assim que ele faleceu, um ano depois, a gente abriu o selo, Parábola. Aí, embora a Parábola pareça um selo evangélico, né? Porque tem as parábolas de Jesus, já emendando aí a origem do nome, parábola também é de origem grega de palavra, né? Então é parábola, palavra, palavra. E aí fazia todo sentido palavra como editora que ia falar de língua e linguagem, que é o nosso nicho. Então, quando nós começamos, na verdade, a gente começou até associado a um grande autor da área, que é o Marcos Baino. Então, fomos 3 sócios inicialmente. Marcos Baino, Marcos Marcionillo e eu. Só que, por pouco tempo, o Marcos Baino ficou com a gente. Aí ele foi para Brasília, foi chamado lá para dar aula na UNB, na Universidade Federal de Brasília. Então, aí ele saiu da sociedade, né? Mas ele é o nosso autor best-seller até hoje. Legal. É um autor que vende bastante. Então foi isso. Meu objetivo de infância eu não lembro, mas depois eu queria ser publicitária. Maravilha. E me tornei editora. Você falou aqui nas revistas, né? Lá antigamente eu fazia contabilidade de uma empresa que tinha um reembolso postal. Ah, sim. A pessoa colocava o cheque dentro e mandava a carta. Aí você mandava a revista ou o produto. A Mensageira do Coração de Jesus da Loyola também era assim? Vendida por reembolso postal. Você colocava o cheque dentro, eu não imagino coisa. Acho que ninguém, hoje. Os jovens hoje não são capazes de nem imaginar. É que eles colocavam assim, né? Algo dentro de uma revista, você destacava, já era a carta, sim. né? Você cartão colocava postal. O cheque, cartão postal, você colocava lá, colocava os seus dados e você recebia Dobrava o produto ou a revista na sua casa. Sim. É uma coisa... Por muito tempo a Mensageiro foi assim também. Legal. Bom, aí você teve essa virada do dia D aí para se tornar empresária. Como é que foi? Você ficou com medo? Como é que foi? Não fiquei, você acredita? Eu tinha uma coisa comigo, quando eu trabalhava na Loyola, eu pensava assim, eu não vou passar a minha vida inteira, porque na Loyola é uma empresa muito estável. Tinha muita gente da minha família que trabalhava lá, foi minha tia que me chamou, mas depois vieram primos, outras pessoas. Só que esse ambiente com o padre Galache, que era meu chefe, ele era muito harmônico, era muito gostoso, né? E todo mundo ficava lá a vida inteira trabalhando. E eu sempre tinha aquela inquietação, né? Eu falava, eu não vou passar minha vida inteira trabalhando aqui, é bom tudo, mas eu não quero olhar para trás e pensar, o que eu fiz da minha vida? Passei a vida inteira trabalhando na Loyola. Não que a Loyola não seja uma boa empresa, tudo que eu aprendi lá. Sou muito grata ao padre Galache, que foi meu mentor, um homem brilhante, cheio de ideias, muito inteligente, então eu me espelhei muito nele. Hoje, às vezes, quando a coisa pega difícil, eu penso muito nele, peço a luz, né, porque ele já faleceu. Mas tudo que eu aprendi na Loyola, porque eu acabei que eu trabalhei em todos os departamentos dentro de uma editora. Então, quando eu abri junto com o Marcos, a gente já tinha um funcionário e eu atuava em todos os departamentos, eu fazia tudo, né? E como o Marcos é o editor, então ele ficava mais nessa parte, até a expertise dele era mais dessa, e a minha era do faz tudo, né? Então eu tinha quem tá na área de marketing acaba estando sempre em eventos, né? Então eu fazia tudo. Eu viajava muito, já desde o começo a gente pegou esses congressos da área, porque tem muito congresso nessa área de letras, né? E aí eu já viajava para todo lugar, carregando lá uma malinha de livro no começo, aí pegava livro de outras editoras para pagar viagem e tudo, né, naquele momento, porque a gente tinha poucos títulos.
E então não justificaria a gente estar num evento com 2, 3 títulos, né? Eu precisava de mais subsídio financeiro. Mas a gente sempre foi ousado. Nós já participamos com 3 títulos de bienais, né? A nossa primeira Bienal do Rio de Janeiro, a gente estava com 3 títulos no catálogo apenas. Eu não tinha medo, não. Acho que quando a gente é mais jovem, a gente acha que a vida é tão grande ainda, né? Sim. E eu sempre fui de ter muitas ideias. O Padre Galate era assim, né? Ele dormia, no outro dia ele acordava, sonhei com isso, tive essa ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e já botava em marcha. E eu meio que peguei isso dele também. Então eu tenho muito de ideia, e aí já vou colocando, como agora é por minha conta mesmo, né? Então eu já tenho a ideia, já implemento, eu mesmo faço, eu mesmo vou lá e faço acontecer. É que você já tinha o DNA de empreendedora, né? Você não conseguiria ser funcionária. Tanto é que você teve todos os ramos aí, né? Você partiu para todos os ramos onde você trabalhava na Loyola, né? Então é isso, né? Não tem jeito. Quando o DNA de empreendedor não tem como escapar. E foi cedo, porque eu tinha na época, acho que 25 anos, acho. Quando você montou a empresa? Quando eu comecei a pensar. Começou a pensar. Porque hoje a Parábola tá com 24 anos faz esse ano, agora em março. 24 anos? Poxa. Bastante. É muito tempo nesse segmento, muito né? Muito tempo, né? Uma jornada, né? Legal. A gente Deu tem certo, muita experiência. Né? A maior parte das empresas fecham no primeiro ou segundo ano, né? Sim. E algumas gente, têm o quinto ano, né? Então. Como eu conhecia muita gente, porque eu trabalhei 15 anos na Loyola, né? Então, conhecia muita gente da área de distribuição, claro, sempre é um outro segmento completamente diferente. Trabalhava no religioso, fui para o segmento acadêmico que eu não conhecia absolutamente nada, né? E por conta desse autor, que era um linguista muito famoso, ele falou, eu dou o primeiro livro para vocês. Então, com esse livro dele, eu já consegui distribuição nacional. Que eu peguei os distribuidores que eu conhecia, liguei para todo mundo, distribui. Pronto, consegui. Eu falei, então vou fazer agora uma turnê com ele. Naquela época a gente fazia essas turnês com autores e funcionava super bem. Então ele acabou viajando, dando palestras e esse livro pegou muito rápido e já logo a gente fez a segunda tiragem. É uma coisa que eu não sei se é bom ou se é ruim, mas é uma coisa que eu tenho, que eu até falei para o meu sócio quando a gente começou, porque muitas editoras querem fazer aquele leque de publicações, pelo menos 10 publicações para se lançar no mercado, já quer ter um local bem bacana. E eu não sei se é por conta da minha origem mais humilde da minha família, a gente começou na garagem do meu pai, tinha um escritóriozinho lá na garagem, porque a editora não recebe os autores e nem recebia público, né? A gente vendia naquela época, basicamente por livrarias mesmo, né? E aí eu falei, nós não vamos ser megalômanos. Falei pro Marcos, quando o primeiro livro que nós publicarmos der dinheiro para fazer o segundo, aí nós vamos fazer. Então eu tenho até, eu e o Marcos, nós colocamos no nosso negócio o dinheiro para fazer o primeiro livro. Mais nada. Dali para frente foi tudo fruto da própria editora. Maravilha. Então eu acho que nesse quesito a gente sempre foi muito pé no chão, né? Então talvez por isso a gente tenha se sustentado no mercado tão difícil por tanto tempo. É que é bem difícil, né? Geralmente, no primeiro ano você investe. No segundo, começa a empatar e no quinto dá lucro, né? Não, então nós investimos uma pouquinho, não muito, porque para fazer um livro não custa tanto, né? E dali já começamos a vender aquele. Aí o primeiro já vendeu muito rápido. Legal. Tanto é que eu até falei, nossa, naquele momento, quando a gente tava com 5 livros, a gente foi para o primeiro evento, assim, maior da área. Que aí a gente já tinha um volumezinho, né, pra ir num evento grande, que era o evento da Abralim. E aí, vendeu muito, vendeu mais de 100 exemplares de cada título. E aí eu falei, meu Deus, imagina quando a gente vai com 100 livros, como é que vai ser? Só que não, né? A realidade é outra, né? Hoje a gente, com o volume de catálogo que a gente tem, às vezes a gente vende o mesmo valor que a gente vendeu naquele dia, lá em 2003, né? A editora a gente abriu em 2001, mas a gente saiu da Loyola em 2003, que foi quando a gente efetivamente começou a fazer eventos e tudo mais, né? Entendi. E o que faz uma editora? O que vocês fazem, né? Explica para o público aí. Porque às vezes a pessoa fala, mas o que é uma editora? O que é? Só lança livro? O que vocês realmente fazem? Tem gráfica, né? Que é a primeira coisa que a pessoa gráfica, pergunta se tem mesmo. gráfica.
O que a editora faz é receber originais de autores, no nosso caso, né? No nosso caso, nós somos uma editora tradicional. O que é uma editora tradicional? É aquela editora que recebe originais, tem um conselho editorial, faz as análises das obras que têm potencial de mercado, encampa essa obra, ou seja, custeia, financia toda a obra e paga direitos autorais para o autor. Então, a cada 6 meses, a gente presta contas para o autor, paga-se 10% a partir da segunda tiragem, 8% na primeira. Agora, os contratos mais novos a gente tem mudado, estamos trabalhando com 12% sobre preço de venda. Por quê? A gente pagava 8% na primeira edição e 10% na segunda sobre preço de capa. E o que é preço de capa? Preço de capa é o preço que a gente vende, comercializa, né? A lista de preços da editora. Aí, a partir dessa lista de preços, por exemplo, na Amazon, a gente entrega o livro para a Amazon, eles pagam metade desse valor para a gente. Então, na verdade, nós pagávamos 8%, mas estávamos pagando 16%, porque nós pagávamos sobre preço de 100, só que 99% do nosso faturamento é de 50% do valor do livro. Então, por isso que às vezes as pessoas falam, mas o livro é tão caro, porque o livro custa X, mas ele tem muito custo envolvido, né? Então, no custo do livro, o que tem? Tem o custo, a gente não consegue fazer markup no produto, porque a gente tem um custo de distribuição muito elevado, que é de 50% do valor de capa. Nossa. E sempre vai impactar, porque se você colocar R$50 no seu livro, ele vai custar de distribuição 25. Aí você aumenta o livro para ganhar um pouco mais, só que o custo de distribuição aumenta também, porque ele também vai ser, então você aumenta para 70, vai ser 35, né? Então, no custo do livro você tem a pré-produção, o que é a pré-produção, que é o que a gente faz. Diagramação do livro, projeto gráfico, revisão. Muitas vezes precisa de 2 a 3. Um livro que preste não pode ter apenas uma revisão. No mínimo, ele tem que ter 2. Textos que não são tão bons, eles precisam passar por uma preparação. O que é preparar o texto? É olhar questões estéticas, divisões de texto, título, né? Se estão bem feitas, distribuídas, se ficou claro, fazer uma estética da obra, né? Criar notas de rodapé, se necessário, dar uma olhada como é que está um pouco o jeito ali, que não chega a ser uma edição, né? Porque se respeita como foi escrito. Edição é o editor pegar e cotejar o texto inteiro mesmo e mudar a forma que está escrito, né? A preparação, ela já trabalha mais nessa parte estética, na parte de divisões, né, de capítulos, de títulos e subtítulos. Então, a gente faz a preparação, faz a revisão, faz o projeto gráfico, a diagramação e finaliza o livro para ir para a impressão. Aí, nesse momento, o livro vai para uma gráfica, né, isso é terceirizado, todo esse processo de pré-produção a gente faz lá na editora, vai para a gráfica e depois a gráfica devolve o produto finalizado e a gente entrega para distribuição e comercializa. Ou seja, não é simplesmente imprimir o livro, né? Tem todo o trabalho inicial aí de diagramação, correção, capa. Sim, eu fazer o produto, né? Vamos dizer aí, uma cadeira, né? Ela tem o design, ela não é uma madeira oca para você sentar. Tem alguém que pensou naquele desenho da cadeira, que esculpiu aquela cadeira e aquela cadeira chega pronta numa loja para ser vendida. É a mesma coisa o livro. Só que as pessoas não têm essa noção que o livro é um produto como outro qualquer. Então, eu sinto que na sociedade o livro não tem valor. As pessoas pensam, é texto. Não pensa também que tem uma cadeia de profissionais que atuam, né? Num livro você tem um design gráfico, você tem um revisor, você tem um preparador. Um livro que a gente compra direitos autorais do estrangeiro, você tem o tradutor, e a tradução não é barata, né? É um dos serviços mais caros que tem no livro. A edição também é cara, porque o cara tem que ter muito conhecimento para reescrever aquele livro que está mal escrito, né? Às vezes o cara tem um conteúdo muito bom, mas a forma dele não é boa, então precisa reescrever. Então é isso, o livro tem todo o investimento que qualquer produto do mercado tem. A diferença é que não existe uma valoração para esse produto. Entendi. E a publicação, como que é feita? Vocês têm que ainda pagar para colocar nas livrarias ou não? Não se paga? Não se paga para colocar. Hoje, as livrarias de rede têm algumas coisas que pagam, assim, ponta de gôndola, boca de caixa, isso aí eu sei que se pagava, não sei como é que está funcionando isso hoje. Eu tenho a Parábola é uma editora muito nichada, né? A gente até a editora escolheu esse caminho
para poder se fortalecer no mercado onde tem tantas editoras, né? Então, você tem aí 4 mil editoras e quantos pontos de venda? Hoje, muito menos do que antes da pandemia, né? Se chegar a ter 2 mil livrarias no Brasil, eu acredito que não tenha. Hoje os players do mercado são muito poucos, está na mão de pouquíssima gente. Então e com o advento da Amazon, isso diminuiu muito. Então você tem livraria física mesmo aí. Hoje a Leitura, que é uma rede que está com acho que 120 lojas hoje, ou um pouco mais. Ela usou todos os espaços da Saraiva, que fechou e quebrou. A Livraria Cultura, que também quebrou. Antigamente você tinha aquelas livrarias do shopping, dos aeroportos, que também fechou tudo, então a Leitura também ocupou esses espaços. Então hoje você tem no Rio, a Travessa, que é uma livraria bastante conhecida, muito qualificada. Aqui tem a Vila, mas você tem pouca gente vendendo livro. E aí você tem os caras dentro de uma universidade, que tem lá uma banquinha. Tem os distribuidores antigos que ainda estão tentando se manter no mercado, mas o advento da Amazon realmente prejudicou muito esse grupo aí, que são os livreiros, né? Então, a gente não precisa pagar, mas é isso, a distribuição custa esse valor, né? De metade do preço do livro. Quando você trabalha direto com uma livraria, você consegue ainda trabalhar ali um desconto de 35% a 40% sobre o preço de capa. Para a distribuição, invariavelmente é 50%, e tem hoje distribuidoras que nem trabalham mais com 50%. A gente trabalha ainda porque nós somos muito antigos, né? A gente tem contratos antigos aí com o pessoal. Mas o custo da distribuição é caro mesmo, né? Então, dentro do preço do livro, você tem o custo de distribuição, tem esse custo de pré-produção, que é revisão, preparação, tradução, né? Todos esses profissionais que você paga. Tem o custo da impressão e nós compramos o papel direto da papeleira. Tem editoras que não têm é um documento de isenção fiscal que te permite comprar o papel com imunidade tributária. E nós temos esse documento. Então, nós mesmos compramos o papel, não compramos da gráfica. Porque quando você compra da gráfica, a gráfica também repassa um valor sobre o papel, né? Sim. Então, a gente ainda tem esse benefício de não comprar esse repasse de valor de papel da gráfica. E ainda você tem o papel dolarizado, né? Eu até estava vendo lá atrás, era 90 centavos um quilo de papel. Hoje já está aí 7. Nossa, aumentou que inflação. muito o papel, e tem aumentado muito. Então, ele é o maior commodity no livro hoje. Nossa, que coisa, hein? E você começou lá na garagem do seu pai. Hoje você tem uma sede física. Tem uma sede própria. Tem. Sim, é uma sede própria que fica no Ipiranga. E é um lugar muito bom e que foi fruto de uma venda governamental. Porque o governo faz compras de PNL. Antigamente tinha o PNBE, né? Que era o Programa Nacional do Livro. Hoje é o PNLD, que é o didático, agora só tem o didático. E antes eles tinham do PNBE, que era de bibliotecas escolares, né? Programa Nacional de Bibliotecas Escolares. E ali no escopo do PNBE, eles tinham compra para alunos e para professores de formação. E em 2010 nós fizemos uma grande venda, assim, todos os livros da área de língua portuguesa que foram comprados, praticamente foram todos da Parábola. Naquela época a gente vendeu 10 títulos para o PNBE. E aí, como fruto do saldo líquido ali, né, porque a gente teve que pagar os autores, pagar o produto, né, a produção e tudo, e o que sobrou daquilo a gente comprou a sede. E foi bom que compramos, que ela tá lá, que a gente consegue visualizar, né, isso foi em 2010. Que aconteceu, os planos de governo demoram, né, entre a apresentação das obras para o governo até a finalização disso leva quase 3 anos. Entre você apresentar, haver as escolhas, fazer a produção, entrega e recebimento. Então foi mais ou menos 2012, 2013, 2012, né, naquela época era mais rápido, agora está demorando um pouco mais. E aí a gente comprou a sede, e aí estamos instalados lá no Ipiranga. Certo. Muitas profissões irão acabar, principalmente por causa da inteligência artificial. O que você vê para o seu ramo de atividade no futuro? Então, nosso ramo de atividade é o mais prejudicado, vamos dizer assim, né? Existem muitas preocupações em torno disso. Até ontem mesmo eu estava vendo um anúncio lá da USP, alguma matéria, dizendo, veja aqui como proteger as suas pesquisas, né? Da IA. Como a IA fazer com que a IA não utilize as suas pesquisas, porque a IA usa tudo que está lá disponível, né? E os pesquisadores como ficam, né?
Essa questão da IA, ela é muito polêmica, né? Vamos dizer assim, porque hoje as pessoas já têm essa coisa que tudo que está na internet é gratuito, né? As pessoas não querem tanto pagar por coisas porque está disponível lá gratuitamente. O advento da IA, que a gente estava comentando um pouco antes, né? Que eu estou fazendo uma semaninha aí para conhecer um pouco das ferramentas, e a pessoa que estava falando falou: você pode encarar a IA como a grande abundância ou como a grande destruição. Aí você vai ver como vai encarar, né? Mas segundo ele, daqui 12 meses já vai ser outro universo, as IAs vão estar muito mais melhoradas, e quando as IAs se melhorarem, a inteligência será ilimitada. Porque hoje a grande limitação da humanidade está na inteligência. E com a IA, isso será ilimitado. Porque vai poder se criar muitas coisas a partir daí. Assusta? Bastante, né? Um pouco, né? Então a gente tem que usar, eu acho que o que vai sobrar, né? Profissões vão sumir? Vão sumir. Como outras sumiram, né? No passado você tinha aquele cara que passava de casa em casa para acordar as pessoas. Aí veio o despertador. Tinha o leiteiro. Aí vieram os supermercados. Então, muitas profissões, quando a gente olha para trás, deixaram de existir, né? Se você for na história e olhar lá o que já houve de profissões que não existem mais hoje. Vendedor de Barça. Né? Ele tocava em casa vendendo Barça. Não existe mais enciclopédia. Hoje tá tudo lá. O Google é a grande enciclopédia do mundo hoje, né? Então, se você for olhar sob esse prisma e entender que tudo é finito na vida, né? Tudo é finito, né? As relações são finitas, né? Se não acaba porque teve a separação, acaba porque a pessoa morre. Os seus ciclos se finalizam. Você mesmo está numa profissão, né? O meu mesmo, na Loyola, se finalizou quando eu comecei um outro ciclo. Então, as profissões também são. O que cabe a nós? Nos prepararmos, né? O que vai sobrar no advento de IA? As pessoas... O que vai sobrar? Criatividade, né? Pensamento crítico. E o humano. Cada vez mais nós vamos precisar do humano, né? Porque cada vez menos as pessoas têm se mostrado humanas. Então, eu acho que é nisso que a gente tem que investir. E aí é onde entra o livro. Porque eu estava até comentando com a sua funcionária do marketing ali. A IA vai te trazer um conteúdo, mas se você não tiver conhecimento para saber se aquele conteúdo é válido ou não, como é que você vai? Você vai simplesmente copiar e colar? Né? Então eu dei um exemplo de uma autora que eu estava querendo fazer um post, aí, claro, a gente usa, eu estou hoje com poucos funcionários lá para a sala de marketing, a gente tem que produzir conteúdo o tempo todo. Fui pesquisar algumas frases de autores meus, né? Em vez de eu ficar olhando no livro tudo lá, eu fui olhar pedi para a IA fazer. E aí ela me deu uma frase de uma autora minha que não era. Daí eu falei, mas essa autora não atua nessa área, né? Ele me deu uma frase de uma autora que trabalha com gêneros textuais, uma frase de gramática. Ela nunca trabalhou com gramática. E aí eu falei, não, a Ana Raquel não trabalha com gramática. Ah, desculpe, essa frase não é realmente dela, é do Rodolfo Hilari. E também não era do Rodolfo Hilari, era de uma outra autora nossa, Maria Helena Moura Neves. Aí eu falei, olha, você está enganado, essa frase é da Maria Helena Moura Neves. Ah, sim, desculpe, me enganei. É muito engraçado porque ele conversa você como... Você está ensinando a ele fazer tudo. Sim, e aí, se eu não detivesse esse conhecimento? Você ia passar para frente e ia virar a frase do fulano de tal, como milhares de frases são atribuídas a pessoas que elas nunca disseram isso, né? Então, o conhecimento humano ainda é necessário. Agora, vão haver melhorias. Com esse ensinamento que eu já dei para a IA, ela já aprendeu. Na próxima, ela não vai mais errar. Tomara que não, né? Então, mas eu acho que ainda a leitura... Agora sim, nós precisamos cada vez mais ler para a gente poder discernir os conhecimentos, né? E aí, com o IA, você fica com... As universidades terão que se preparar mais, as escolas, porque os alunos também vão se valer, né? Precisa de um trabalho, vai lá, manda a IA fazer. É tudo muito simples. O Bill Gates eu vi uma matéria do Bill Gates que ele disse que as pessoas vão emburrecer, né? E se for isso mesmo de só tudo pedir para a IA fazer, vai emburrecer mesmo. Porque ninguém vai mais... Isso não quer dizer que você não tenha que se aprimorar cada vez mais, muito pelo contrário. A gente vai precisar de ter muito mais conhecimento do que a gente detém hoje, mesmo com a IA. Agora, para os pequenos empresários, eu acho que a IA vai ser maravilhosa. Porque muita gente, muito pequeno empresário não consegue contratar um profissional de marketing.
não consegue contratar uma atendente e responde full time ali no online para todos os clientes, né? Ou no WhatsApp o tempo todo dando devolutiva, porque hoje as pessoas mandam um WhatsApp para você, você tem que responder na hora. Eles te mandam até meia-noite, quer dizer, invadem sua privacidade e ainda fica pé da vida se você não respondeu. Então, com o IA, você consegue responder o teu cliente imediatamente, né? E é importante que o cliente, né? Quem é o nosso chefe? É o nosso cliente, né? Então, atendê-lo com excelência e qualidade é o melhor que a gente pode fazer, mas muitas vezes a gente não consegue, mas com a IA vai conseguir. Então, olhando sob esse prisma, eu acho que a gente tem que olhar a IA como aliada e não ignorá-la. Porque quem escolher ignorá-la vai ficar para trás. Vai ficar para trás, vai se dar mal, né? É complicado. Diga uma coisa, você tem lá uma publicação de um livro, né? Onde você já fez um contratinho com o autor e tal. E você vê alguma coisa na internet, alguma cópia, alguma coisa? Você tem um livro, você já pegou alguma cópia? Ah, sim. Então, nesse momento, nós estamos num momento de reinvenção. A Parábola, nesses anos todos de trajetória, a gente já se reinventou algumas vezes, né? Por conta que o mercado vai mudando, a gente tem que mudar também. E, inclusive, até falo, a internet foi grande amiga nossa, porque nós começamos em 2001, nós somos uma editora de internet, porque antes da Parábola eu trabalhava na Loyola e lá a gente mandava tudo mala direta pelo correio, era tudo pelo correio, tudo material impresso, né? Quando nós abrimos a Parábola, a gente usou da internet total. Eu já criei um site, já fiz um site, não tinha lá venda online, essas coisas, mas a gente recebia por depósito bancário. Mandávamos já as malas diretas todas por e-mail, né? E aí de lá para cá, né? Isso daí cada vez mais. E hoje com a rede social, então, você tem uma base de clientes gigantescas que você interage todos os dias, né? E também tem clientes exigentes, né? Como nós temos lá no nosso Instagram, a gente tem que fazer uma curadoria dos conteúdos que nós vamos por lá. Nós não podemos postar qualquer coisa, porque aquilo lá vem para cima da gente, todo mundo criticando, porque nós somos, vamos dizer, a gente tem uma referência, né? A Parábola é referência para as pessoas que estão ali naquele conteúdo buscando. Nós não podemos postar coisas erradas, falar conteúdos mentirosos. Então, a gente faz uma editoria, faz uma reunião de pauta para ver o que nós vamos colocar ali na rede social, até porque nós publicamos muito mais conteúdo do que produto, né? A gente sempre publica muita coisa de conteúdo, então a gente cuida desse material, cuida disso daí. Aí, tá no momento agora que a gente tá sentindo, a gente já sentiu muito a questão da cópia. No passado era xerox, né? Os alunos tiravam xerox, o professor pedia um livro para analisar, pegava aquele livro, tirava a cópia e colocava lá no xerox para os alunos pegarem uma parte. Então, a gente já sofria com isso, mas agora a gente está sofrendo infinitamente. Alunos da nossa área muitas vezes passam pelo curso sem ler um livro. Tudo porque tem plataformas tipo Passei Direto, Scrib, onde as pessoas Passei Direto, a pessoa é do UOL, inclusive. Eles assinam aquela plataforma e eles podem subir conteúdos ali. Ontem mesmo eu tirei... se você mandar para eles os links, eles tiram, né? Tinham 14 livros nossos lá. Na íntegra. Nossa! E o que eu fiquei mais chateada foi que são fotos, eles tiram fotos do livro, geram o PDF e sobem lá. Quer dizer, a gente gasta com design gráfico, com uma produção bonita para o livro, porque os livros da Parábola são muito bonitos, para o cara simplesmente tirar uma foto, gerar um PDF e distribuir gratuitamente. É um desrespeito completo com toda a cadeia do livro. E, recentemente, eu estava num grupo de pesquisadores da nossa área, e ali naquele grupo, uma pessoa falou, alguém tem o livro do Manguenô? Porque eu tenho esses artigos dele tudo espalhado pela internet, mas eu quero o livro. Alguém tem? Quer dizer, a pessoa não quer se dar o trabalho nem de sair na internet pesquisando os artigos. E 1 minuto depois, uma pessoa colocou o PDF do livro que está sob nosso direito autoral na íntegra. Você ali no grupo. E eu ali no grupo. Eu fiquei muito indignada, levantei a bandeira, vieram aventar as questões que alunos não têm dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar livro. Então, é difícil, porque é tudo muito cultural. E eu falo, gente, a questão do livro é cultural e eu continuo batendo nessa tecla que é cultural. Porque vem artistas aí pro Brasil, dar show, custa R$800 o ingresso, R$600.
Os pais pagam, os adolescentes pagam e vai todo mundo. E para pagar, às vezes, R$ 50 um livro, o livro é caro. Então, a questão é cultural mesmo, é valoração do produto livre. Então, precisaria ter muito mais incentivo. E eu continuo batendo nessa tecla que a frente que nós vamos fazer para a IA é a leitura. Só se pode fazer pela leitura. Hoje você tem muita gente lendo, muito jovem. Tá tendo um fenômeno enorme de leitura por jovens, desses romances. Então, eles estão impulsionando muito o mercado. Os maiores leitores hoje estão entre os jovens. Poxa, que legal. E a literatura juvenil, jovem assim, de 18, jovem adulto, né? Tá muito grande, né? E o mercado tem sido puxado agora pelos produtos religiosos, né? Mais especificamente por um único livro, né? Mas é um mercado muito pobre. Sempre foi o mercado editorial, né? E ele caiu muito. Por exemplo, 2006 para agora, 2023, que é a última... Agora tá fechando 2024 ainda, né? Para saber o faturamento. Mas foi uma queda de 43% nesse mercado. Nossa. Em 2023, esse mercado foi de 4 bilhões. O PIB foi de 10 trilhões. Então, esse mercado não representa nada. 0,04% da economia. Ele não representa nada na economia, né? E se você for pensar o quanto a cultura é importante, né? Ela é tão significativa, mas em termos econômicos ela não tem nenhuma projeção. E vem caindo, né? Por conta desse monte de novas tecnologias, de novos hábitos, né? De 2016 para cá, 2019 para cá, caiu 20%. Então, quer dizer, ela não está conseguindo acompanhar o ritmo dos outros setores da economia também, né? E aí, nesse caminho, nós começamos a colocar os nossos serviços editoriais à disposição do mercado, porque até então nós éramos uma editora tradicional. E agora também estamos oferecendo os serviços para a autopublicação, que é onde o autor paga pela obra. Ele contrata a editora, aí faz todos esses serviços para o autor, entrega o livro pronto para ele comercializar. Que é o que eu fiz para você. Olha lá, pessoal. Olha que capa maravilhosa. Né? Esse é o primeiro livro que eu lancei e fui muito bem, né, tratado lá na Parábola. Né? Me deram um suporte, aliás, muito obrigado. Vocês me deram um suporte incrível, assim. Esse aqui eu não quis vender, não quis colocar na Amazon, nada. Esse aqui é um livro meu mesmo, né, para distribuir para os amigos e parentes. Mas, ó, fui muito bem tratado. Olha como ficou a capa. Olha, anticapa. Lindíssimo, com várias fotos, ó. Né, isso eu assino embaixo. Podem fazer lá com a Parábola, que vocês vão ser muito bem quistos. Então hoje a gente está abrindo isso, colocando a nossa experiência ao dispor do mercado, que na verdade são mais de 40 anos de experiência, né? Porque se juntar a Loyola, mais Parábola, e ainda tem a Thelma, que é a nossa design, e faz EPUBs, os livros eletrônicos que ela faz são maravilhosos, porque ela tem muita experiência, são infinitamente melhores do que qualquer e-book que você vê, ele é muito interativo, ele realmente você tem uma leitura boa, porque os e-books também, eles têm muito problema de leitura às vezes, e faz designers maravilhosos, ela é muito cuidadosa, e ela também tem experiência de mais de 20 anos na área. Então ali, se for juntar a experiência de todo mundo, é muita experiência nesse segmento, a gente conhece tudo dessa área mesmo, assim. E o mercado de distribuição, que também é o que acontece hoje também, tem muita editora, tem muita gente fazendo esse trabalho de prestar serviços editoriais, mas também as pessoas precisam ter cuidado, porque tem muita gente que pega o dinheiro do autor, não entrega a obra, ou entrega praticamente uma coisa que o cara jogou lá numa IA, ela que diagramou, você vai olhar, aquilo lá não é uma diagramação, então tem que tomar muito cuidado, né, olhar bem a editora que está contratando, não, se possível, não pagar nada antes, ou só dar um pequeno sinal, porque tem gente, infelizmente, como todo setor, né? Tem picareta. Ou contratar alguém que você já conheça, né? Preferência é sempre ter referência, né? Isso. Preferência é contratar Parábola. Com certeza. Mas é isso, então agora a gente tá indo para esse segmento e também estamos buscando mercado digital, que a gente já fez um pequeno ensaio na época da pandemia, eu coloquei 4 cursos online à venda, e agora a gente está pensando em seguir esse caminho também. Cursos, né? Então legal. A gente vai indo por várias frentes, né? Com certeza. Dá um conselho para quem está começando agora.
Ai, para quem está começando agora, meu conselho é observe muito o mercado, onde vai entrar, faça uma pesquisa, veja aquilo que falta no mercado para publicar, porque tem muita gente fazendo de tudo, mas ainda tem coisa que falta. É um mercado que é para quem ama mesmo, né? Porque ele não é um mercado fácil de desbravar. Por outro lado, você vê, é fácil entrar na Amazon, é fácil entrar nas plataformas on demand, né? Basta ter um pouco de conhecimento, mas é um mercado muito concorrido. Só que se você também for olhar por outro ângulo, né? Cabeleireiro tem muito, contador tem muito, tudo tem muito, né? Então, coloque o seu amor, né? E coloque o seu diferencial, né? Se você tiver um diferencial, vai em frente que vai dar tudo certo. Agora, com o advento da IA, as coisas já ficam mais fáceis, não precisa contratar tanta gente, né? Maravilha, né? Não vai passar os perrengues que você passou lá no passado, Sim, né? A gente teve que traçar o caminho das pedras, né? Um agradecimento especial para alguém que te ajudou nesses 24 anos de empresa aí, ó. Nesses 24 anos eu agradeço ao Padre Galáctico que não tá mais vivo, né? Mas que tá lá no céu em algum lugar. Se não fosse ele, eu não teria o conhecimento que eu tenho hoje. Agradeço o meu sócio Marcos, né? Porque a gente tá junto nessa jornada a vida inteira, um apoiando o outro sempre, né? E o porquê a nossa sociedade dá tão certo, porque nós nos respeitamos, cada um dentro da sua expertise, né? Ele me deixa livre para fazer o que eu preciso e eu deixo ele livre para fazer o que ele precisa e a gente tem sido companheiros de jornada aí. Eu conheci o Marcos quando entrei na Loyola aos 15 anos. Então a nossa jornada tá maior do que um casamento, né? Eu agradeço ao meu ex-marido, que de certa forma ele esteve ali comigo aí nesse caminho. Foram 20 anos de casamento, praticamente quando eu conheci eu tinha acabado de abrir a editora. Então, tenho que reconhecer também, né, que suportou ali o começo do meu casamento. Eu viajava muito, ficava mais fora de casa do que dentro, né? Então, teve paciência para tudo isso, então eu agradeço também a ele. E agradeço a minha irmã, né, que trabalha comigo, a Thelma, que é a designer lá, que, nossa, faz os orçamentos, está pronta para qualquer trabalho que a gente dá para ela encampar. Se for difícil, ela vai atrás, busca conhecimento e, né, sempre entrega, parceria mesmo. Agradeço os meus funcionários, as minhas funcionárias, na verdade, né, porque a Parábola tem 5 funcionárias. Todas somos mulheres lá tirando barcos, né? Que são maravilhosas. Sem elas, a gente também não estaria aqui, porque elas são guerreiras mesmo. Se tem que carregar a caixa, elas carregam. Se quebra coisa na editora, elas dão um jeito e arrumam, ou chamam alguém, vestem a camisa mesmo. E uma funcionária que eu tive, que foi a que estava com a gente no começo, que é a Ana Paula Omena, que ficou com a gente muito tempo. E ela era muito boa também, muito boa. Naquela época eu era meio bravona, sabe? Eu até falo, olha, ela teve paciência, porque eu me irritava muito fácil. E ela ficou muito tempo e trabalhou muito duro com a gente. Então, eu agradeço todas as pessoas que tiveram com a gente aí, principalmente os funcionários, né? Porque sem eles, a gente não é ninguém, né? A gente depende deles para muita coisa, né? Com certeza, é um ciclo, né? É uma roda, né? Legal. E você falou até que você tem isenção do papel aí, né? Sim. Coisa tributária. Qual a importância do contador especialista para sua empresa? Muito importante, principalmente nessa parte, né? Que tem que ficar tirando DIF, tem que ter toda a documentação em ordem. Eu também vendo para o governo, então o contador é muito importante, porque tem que estar com todas as certidões em ordem, SICAF. E no dia a dia, você não está olhando para essas coisas, né? Se você não tem um contador sério, que está lá ocupado com todos os tributos da sua empresa, com todas as DARFs e DIF, que nem a DIF, por exemplo, tem que entregar anualmente, tudo certinho na data. Se você entregar errado, você perde a imunidade. Então, é muito importante. Eu, assim, aconselho sempre todo mundo a contratar uma contabilidade, porque tem gente que, vou contratar um contador aqui para minha empresa. Fica, às vezes, um pouquinho mais caro, mas aí eu tenho o contador aqui à minha disposição, só que não é assim, né? A responsabilidade também é toda sua. Complicado, né? Mas é ainda bem mais barato contratar contabilidade do que uma pessoa. Só se a empresa for muito grande, mas ainda assim tem que avaliar. Porque é muita responsabilidade.
Com certeza. você ter próprio. É. E outra, você tá dando para uma contabilidade lá, eles têm a expertise, então já vão pegar detalhes que às vezes um contador que tá na sua empresa não vai pegar, porque não tá naquele dia a dia, né? Não tá vivendo aquilo. Tem outra coisa que a contabilidade tem de bom, lida com muitos clientes, com muitos segmentos. Então, vê um problema num segmento, de repente o cara aparece com um problema no outro, ele já tem a solução ali de imediato, porque ele já viu aquilo acontecer, né? E às vezes você bate cabeça para tentar resolver isso. Então, eu acho que é fundamental. Expertise, né? É. Legal. Bom, é isso aí. Passa seus contatos ali pro seu público, para eles entrarem, né? Para eles. Agora que eu lancei meu primeiro livro, né? Quem sabe o pessoal, né? Atice aí para lançar o primeiro Mas livro a junto gente com tá você. num momento de muitos novos autores. Legal. Muita demanda mesmo. Tá surgindo vários cursos de escritores. E a Parábola está à disposição de todos os novos autores, dos novos escritores, com muita experiência. O nosso Instagram é @editora-parábola. E o nosso canal do YouTube procura Parábola Editorial que vocês vão encontrar. E o site é parabolaeditorial.com.br. Lá no nosso canal do YouTube a gente tem muito conteúdo também para professores, muitos mini cursos gratuitos com certificado grátis. Então visita lá que tem bastante conteúdo bom. Maravilha. Bom, deixa eu agradecer ao Marco, seu sócio também, né? E principalmente a Thelma, que ela teve uma paciência comigo fenomenal. Ela é mesmo, ela é maravilhosa. Eu tinha o texto, mas o restante eu nem sabia que era um prefácio, para falar a verdade. Eu lia os livros, via o prefácio, mas eu nem imaginava que tinha que ter antecapa, capa, sabe? Então... Que o livro começava que tinha que ter capítulo, nada disso, né? A primeira Isso, coisa que ela me perguntou, ela falou, mas esse livro não tem divisão. Eu falei, não, mas é uma narrativa, né? Então a gente vai fazendo divisões a partir um pouco do conteúdo, mas vai ser corrente mesmo. Mas é isso que a gente faz, né? Principalmente o Marcos, que é o editor mesmo, né? Ele olha para o texto e ele é um editor primordial. O Marcos foi curador do Prêmio Jabuti por 2 anos e tradutor de obras belíssimas aí de grandes editoras. Então ele é um editor excepcional. Você vai conversar, se você conversar com ele, precisar de ajuda, de auxílio, ele é muito, muito, muito bom nesse papel. Maravilha, muito agradecido. Obrigada. E a sua presença aqui, muito obrigado. Você deu uma aula aqui pro pessoal, né? E para mim também, né? Que agora eu quero publicar o segundo. Opa, né? Vamos fazer. Só que esse vai ser para vender, né? Com certeza, esse aí vai ter capitalismo. Segundo, sim. Obrigada a você, Marco. Muito obrigado. Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir-nos. Até logo. Tchau.